Coming in hot. Olá, eu sou Miriam Oliver e você está no Célebre no Ar. Eu queria te pedir já que você compartilhe esse vídeo com alguém e me ajude a ajudar as pessoas. Certamente, muita gente será alcançada com essa grande matéria que nós vamos fazer com alguém que tem uma história de superação fantástica. A vida, ela tem dois Vs, o V de vitória e o V de vítima. Você ou é um vitorioso ou você é portador do vitimismo. E essa pessoa, convidado para lá de especial do programa de hoje, ele foi abandonado pelo pai, criado por uma irmã que não deu conta, irmão de mais 9, viveu uma vida totalmente dentro da vulnerabilidade, sem cuidados especiais. Como você cuida do seu filho, ele não teve esses cuidados. Foi abusado na fase da infância, viu seu irmão mais velho, ficou sabendo, perdeu o irmão mais velho que fora assassinado, viu seu pai morrendo e a história tinha tudo para ser uma tragédia definitiva, mas ele resolveu ser um vitorioso, um conquistador. Hoje o meu convidado, ele é casado, ele estudou, é técnico de enfermagem, tem 40 anos, 3 filhos, uma pessoa que conseguiu fazer do limão uma limonada. Eu estou falando de Rogério Lourenço. Vem pra cá, Rogério. Obrigada, por favor. Rogério, quero agradecer você por ter aceitado o nosso convite. A sua história é uma história de superação. A história de Rogério é fantástica. Eu sei que vai ajudar muita gente. E eu quero super agradecer por você ter vindo, viu? O prazer é meu, uma honra estar aqui. Esse convite foi algo do coração de Deus, né? Porque eu acho que muitos têm história, né? E o que Deus fez pela minha vida, para que eu chegasse até aqui, é uma história realmente que eu creio que vai falar com muitas pessoas aí fora. Então vamos lá. Quem é Rogério? Eu sou filho de José Lourenço dos Santos e Júlia Maria dos Santos. Ambos, meu pai mineiro, minha mãe pernambucana. Eu nasci na cidade do Paraná, chamada Santo Inácio. Atualmente eu estou com 40 anos de idade, trabalho atualmente no Quarteirão da Saúde, como técnico de enfermagem, no ambulatório de ISTs. Muito bem. É só você de irmãos? Teve o mais velho que morreu? Tem mais? São 9 irmãos, é isso? Sim, na verdade, o total é comigo, né? São 10. Somos em 9 atualmente por conta de que o irmão meu foi assassinado. Como é que foi isso? Ele foi separar uma briga de um amigo com o filho de um fazendeiro. Isso aconteceu no município rural de Pucanéia, em Cuiabá. Tá. E, segundo o que ficamos sabendo, tudo isso ocorreu numa discussão chula e meu irmão tentou intervir para separar essa briga, defendendo o filho do fazendeiro. E o rapaz se dizia amigo dele, não gostou, foi até a casa dele, pegou uma arma. Quando voltou, meu irmão estava sentado numa mureta, lanchando, e o rapaz chegou e deu 4 tiros nas costas dele. E assassinou ele neste exato momento. E o que aconteceu com quem assassinou? Teve justiça? Como é que foi? Infelizmente, a tragédia são sucessivas, né? Porque a partir do momento que esse rapaz, pelo que eu fiquei sabendo, tinha filhos, tinha esposa, teve que largar tudo para correr e fugir. Mas o fazendeiro, quando soube que meu irmão estava defendendo o filho, ele imediatamente pediu para que os capangas dele fossem até atrás desse rapaz. Que onde eu soube, parece que ele foi também assassinado. É uma história bem triste, né? É uma história que ele perdeu o irmão mais velho, que foi, a Bíblia até fala, né, que nós não devemos nos meter em questões alheias. Verdade. E foi por uma boa causa, ele foi tentar, né, apartar uma briga e acabou que sobrou para ele. Verdade. E a sua mãe? Quem era a sua mãe? Com que idade até que idade você conviveu com ela? Minha mãe, a dona Júlia, era uma mulher excepcional, uma mãe maravilhosa. Eu sempre fui o rabo de saia dela, né?
o seu caçula. É verdade, os meus Rogério, irmãos. você mamava até grandão com 5 anos. Sim, minha mãe lavando roupa no tanque, eu chegava e puxava o peito dela pra fora, isso com os meus 6 anos de idade. Pra mamar. Pra mamar. Por isso que vocês tinham mão forte, assim, né? Pois é. Como é que foi seu relacionamento com ela? Ela viveu muito, ela já faleceu, né? Minha mãe faleceu. A gente fez uma viagem para o Paraná e na volta, depois disso, ela voltou já doente. Então ela deu entrada no hospital. Depois disso, eu não ouvi mais minha mãe com vida, e sim dentro de um caixão. Qual foi a doença, a enfermidade? Ela teve leucemia. Você tinha que idade, mais ou menos? Eu estava com 7 anos de idade. 7 anos. A partir daí, como é que ficou a sua vida? Eu costumo dizer que Deus ele nos ajudou muito, porque basicamente meu pai ele não teve suporte para dar para os filhos. Ok. Porque até mesmo tem um ditado que diz que uma mãe é por sem filho, né? E realmente, porque a partir do momento que minha mãe faleceu, a minha família perdeu a estrutura. Então eu e meus irmãos ficamos meio que jogados. Minha irmã mais velha, que tinha acabado de iniciar um relacionamento, tinha acabado de casar, foi ela que nos deu o maior suporte. Então ela segurou muita barra, cuidando de mim e dos meus irmãos. Deve ter sido bastante difícil para ela, né, Rogério? Recém-casada e tendo que cuidar de muitas crianças. Eu chego a dizer que minha irmã e meu cunhado foram os nossos pais e nossas... Você tem contato com ela? Tenho sim. Meu cunhado ele faleceu também. E minha mãe e irmã, né? Ela atualmente mora no Paraná. E eu tenho contato com ela sim. É uma pessoa que a gente respeita muito, né? Justamente por toda a história que ela pôde... Como é o nome dela? O nome dela é Maria das Graças. Maria das Graças, você foi fantástica, viu? Receba aqui o nosso carinho, o meu carinho de toda a nossa produção, porque você foi uma vitoriosa, segurou a onda. Deus abençoe sua vida. E daí, como é que foi esses cuidados dela? Um dia vocês... Conta pra gente a história da compra do barraco, como é que foi? Então, porque na verdade, após o falecimento da minha mãe, a gente tinha um barraco na qual a gente morava. Meu pai foi vender esse barraco e com o dinheiro ele foi para Minas e após farrear bastante em Minas Gerais, porque meu pai ele sempre foi muito farrista. E ele gastou o dinheiro? Ele gastou boa parte desse dinheiro e o que sobrou, ele voltou e fez a aquisição de um barraco no Paraisópolis. E aqui em São Paulo, né? Isso mesmo. Ali em São Paulo. Aqui em São Paulo, chamado, né, a região do Paraisópolis, do Morumbi. E você foi pra lá? Você estava onde? Tomou um ônibus? Conta essa história. Quando eu tinha por volta de uns 9 anos de idade, eu tomei a decisão de ir até a casa dele. Na época ele já morava no Paraisópolis e eu morava aqui na região de Diadema, na cidade, no bairro de Ana Sofia. Ana Sofia. Então, por não ter leitura, os ônibus naquela época eram todos verdes. Então, um dia eu fui com meu irmão. Meu irmão pegou um ônibus verde e pegou um ônibus azul. Automaticamente eu deduzi que seria da mesma maneira que eu faria para poder chegar até a casa do meu pai, no Paraisópolis. Então, eu entrei num ônibus que não era o verde que eu imaginava. Era uma outra linha de ônibus que me levou até o ponto final. Quando chegou, o cobrador pediu para que todos nós descêssemos, né? E ele falou, aqui é o ponto final, todos têm que descer. Quando eu desci do ônibus e me dei conta que não conhecia o lugar, eu já comecei a chorar. E nisso, um senhor me viu, né? Porque eu fiquei diversas vezes passando na frente de uma padaria, descia chorando, subia chorando. Então, esse senhor veio até a mim para saber o que estava acontecendo. E aí eu contei para ele que estava perdido, que eu morava no Paraisópolis com meu pai, só que eu não sabia chegar lá. Só que também eu não sabia dar o endereço de onde meu pai morava no Paraisópolis. Eu sabia que era Paraisópolis, mas não sabia nome de rua, e não sabia número, não sabia nada. Se eu tivesse falado que morava em Diadema com a minha irmã, no Jardim Ana Sofia, ficaria muito mais fácil, porque eu já estava em Diadema. Eu fui até o Jardim Luso. Hoje eu tenho conhecimento que o ponto final que eu cheguei foi o Jardim Luso, né? E essa minha decisão me levou até o Jardim Luso, onde foi o ponto final. E esse senhor me acolheu, né?
nesse momento... Você não conhecia, não sabia quem era. Não sabia quem era. Certamente ele percebeu que você estava perdido. E teve, que a gente fala, né? Deus sempre envia pessoas para Seus anjos. nos ajudar, né? Então esse senhor, né? Ele ofereceu a casa dele, me levou até a casa dele porque ele ofereceu roupa dos filhos, ofereceu uma refeição e que eu passasse a noite ali na casa dele, que no dia seguinte ele ia procurar meus pais para me levar. E eu sei que chegou no dia seguinte, né? Ele realmente quis me levar para o meu pai, só que eu não sabia dar informações, não sabia dar nome de rua, não sabia qual era o número. Simplesmente eu não tinha informações para dar para ele. Então ele, numa forma de tentar, né, encontrar alguém que me conhecesse, ou os meus pais, ou a minha família, ele foi até a rádio do Eli Correia, né? Na época era muito famoso, né? E ali ele deixou uma mensagem para que, se alguém estivesse escutando, que me conhecesse, para tentar entrar em contato com ele, porque ele tinha me encontrado e não sabia quem eram meus pais, quem eram meus parentes, para poder me entregar. E eu fiquei provavelmente uma semana e meia, junto com os filhos, junto com a família dele. E tomando banho, comendo, sendo cuidado? Sendo cuidado. Ele cuidou muito bem de mim ali, junto com os filhos, né? Era advogado, é isso? Ele era advogado. Depois de um tempo eu fiquei sabendo, né, que ele era advogado, justamente pelo período que eu passei ali na casa dele, e ele não teve contato nenhum com a minha família. Então ele tomou uma decisão, né? Que ele já tinha ido na rádio, já tinha anunciado, já tinha feito os trâmites necessários para tentar localizar algum familiar meu. Uhum. E por conhecer de lei, ele sabia que poderia ser até mesmo enquadrado como um sequestrador, né? Por estar com uma criança dentro da casa dele que não tinha nenhum endereço, ou seja, uma identificação de parente, aderente, não tinha nada. Uhum. Então ele resolveu, né? Eu lembro que ele me colocou dentro de uma Kombi velha, e falou: vamos passear. E eu entrei nessa Kombi. Quando eu me dei conta, eu estava num prédio grande, ele me levou para dentro desse prédio, e esse prédio ali, eu fiquei numa antessala junto com a moça sentada numa mesa, numa escrivania. Do lado tinha uma fruteira com algumas frutas. Fiquei um tempo ali, um período. Foi quando essa moça começou a me oferecer bolacha, me oferecer maçã. Então nesse momento eu já entendi que tinha alguma coisa errada. E eu já comecei a chorar. E foi quando veio uma outra Kombi e me encaminhou para o juizado de menores, né? Da FEBEM. 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 Que hoje não é FEBEM, hoje é Fundação Casa. Você ficou lá, conta um pouco da sua experiência lá, como foi? Parece que foi terrível. Quando eu cheguei lá no primeiro dia, né? O mais traumático para mim é a alimentação, que eu me recordo como se fosse hoje. Quando eu vejo esse alimento, eu já venho na cabeça e me arremete aquele dia. Eu lembro que entre o arroz, o feijão, a mistura, tinha couve-flor. E couve-flor era o que servia naquele dia. E na hora de dormir, eles, por ser muitas crianças, eles jogavam um monte de colchão no chão, né? Como era a minha primeira noite ali, então eu não tinha feito triagem ainda, então eu fiquei junto com os menores infratores. Pessoas que tinham cometido algum delito, né? E eu simplesmente, porque tomei uma decisão errada, de tomar um ônibus pela qual não me levou ao local que eu pretendia chegar. E com isso, minha primeira noite foi deitado no colchãozinho no chão, quando um dos meninos mijou no colchão dele, me tirou do meu colchão e colocou eu no colchão dele mijado. Não tinha como fazer nada, porque todos ali já tinham uma bagagem muito maior que a minha, então eu não quis ter nenhuma retaliação nesse momento. Então eu passei a noite praticamente acordado, pensando na minha família, né? E como que eu poderia voltar para casa para sair daquele lugar. Gente do céu, fico imaginando as situações
que você passou dentro da FEBEM, antiga FEBEM, hoje Fundação Casa, um menino bom de uma família que foi vitimado. Na verdade, você foi vitimado, né? Você não era um mau elemento, você foi vitimado circunstancialmente. E um menino bom, do bem, convivendo com delinquentes, dentro de uma FEBEM. Por quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei, acho que aproximadamente, uns 15 dias. Eu só não saí antes de lá porque quando minha irmã soube, através do rádio, ela ligou por acaso para poder acordar meu cunhado, que trabalhava à noite, e ouviu falando meu nome, entrou em contato com a rádio. E neste momento, quando ela conseguiu o contato desse advogado, ele já tinha ido me entregar para o juizado de menores, né? E eu já tinha sido encaminhado para a FEBEM. Então eu fiquei 15 dias porque quando minha irmã procurou meu pai, na verdade meu irmão, né? Ele saiu aqui de Diadema, foi até o Paraisópolis. Nessa época eu lembro que tinha um toque de recolher. Então você não podia entrar após as 10 horas da noite. Meu irmão se Na comunidade, né? Exatamente. Se sacrificou para tentar ir até o meu pai para avisar para que ele fosse me tirar da FEBEM. A resposta dele para o meu irmão foi que ele não iria perder um dia de trabalho para me tirar de lá. Então, meu cunhado, sempre como um paizão, e minha irmã também, se colocando como uma mãezona, neste momento decidiram que a única forma, né, de me tirar lá de dentro seria pegar a minha guarda provisória. Foi o que eles fizeram. Conseguiram? Então, conseguiram. Por esse motivo eu consegui sair de lá após 15 dias. Eu lembro que o dia mais feliz da minha vida, naquele lugar onde eu passei algumas humilhações, que depois eu fui transferido para outro pavilhão, né, que eles chamam. E nesse pátio eu ficava com os meninos menos graves, né, mas ali tinha um menino pequeno, que era menor que eu ainda. E ele que comandava tudo, então a sobremesa tinha que ir para ele, ninguém podia comer a sobremesa, toda a sobremesa que vinha, porque vinha refeições e tinha um potinho com sobremesa, tinha que dar para ele, senão depois você pagava o preço. É uma índole má já, né, Rogério? Exatamente. Uma criança com uma índole má já tinha uma tendência para o mal, né, para a perversidade. Exatamente. E ali eu tinha uma tarefa, como todos os outros, minha tarefa era varrer o pavilhão, juntamente com esse menino que era o chefe. E quem fazia a tarefa toda era eu. Ele não fazia nada, só cruzava os braços. Eu lembro também que uma noite, né, a gente tinha que tratar os monitores como tio e tia. Eu subi 2 degraus e encostei no batente da porta, do lado de fora ainda, para ver o que estava passando na televisão. A tia saiu de lá onde estava e me deu um tapa tão violento na orelha, e eu desci chorando, sem saber o porquê tinha recebido aquilo, sem merecer. E fiquei aí, passei um bocado de tempo num sofrimento pela questão mais, que já era frio, era a questão do inverno, que eu lembro, acho que era mês de junho. Frio. Era muito frio. E antigamente tinha muito frio em São Paulo, né, Mas, Rogério? e a roupa que eles davam pra gente vestir... Não era suficiente? Não, era só uma bermuda e uma camiseta. E na hora do banho, todas as crianças ficavam nu, em fila, e eram canos. É como se fosse o chuveiro, né, mas sem Só o chuveiro, cano. só o cano. E água fria. Todos tinham tempo para ficar embaixo, se lavar, sair, se trocar e sair. Só podia entrar para dentro do alojamento na hora de dormir. O resto do determinado tempo tinha que ficar no pátio. Até da hora de todos dormir, que é quando eles distribuíam os colchões para todos deitarem. Ok. E como foi que a sua irmã foi lá? Ela foi com o marido? Quando, eu lembro que uma tarde, tinha um solzinho meio discreto, eu olhei na determinado lugar do pátio, assim que você via o portão, eu vi minha irmã e meu cunhado vindo em direção. Eu estava um pouco mais afastado. Nesse momento, as outras crianças correram para o portão e ficou falando para minha irmã e para o meu cunhado: tio, tia, me leva, me leva. E quando eu vi Aquela muvuca? aquela muvuca, vi meu cunhado e minha irmã se aproximando, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu comecei a chorar, mas chorar tanto de alegria, porque eu sabia que eles tinham vindo para me tirar daquela situação. Para resgatar, né? Para me resgatar, exatamente. E aí você veio embora. Aí eu vim embora e depois dessa situação, né, que eu passei, meus irmãos já com medo que mais coisas acontecessem na minha vida, né? Porque antes disso tinha outro fato que aconteceu.
Então, nesse processo, Rogério, aí de descuidos, né? Porque a sua irmã mais velha, ela fez o que pôde. Sim. E certamente, se ela pudesse fazer mais, o coração dela me parece um coração generoso, bondoso. E, às vezes, como eram bastante crianças e muitas responsabilidades, algumas coisas até fogem, né? E quando conversando com você, você falou de um abuso. Você sofreu abuso sexual, é isso? Sim, exatamente. Na época que eu sofri o abuso, porque criança quer brincar, né? Então eu fui até um local onde tinha muitas pessoas soltando pipas, né? E na época era o que mais nos agradava, né? E naquilo ali conheci um rapaz, esse rapaz falou, pô, vamos me ajudar ali, caiu um pipa ali, tá enroscado, vamos me ajudar a tirar? E eu, por não entender a maldade, né, acompanhei esse rapaz. E a gente tinha que passar por dentro de uma trilha, pelo meio do mato. E ali ele me encaminhou à beira do barranco, do precipício ali. Quando chegou ali, ele simplesmente falou, abaixa a calça, não grita, senão eu vou te jogar lá embaixo. E neste momento ele abusou de mim. E após o abuso ele falou que se eu contasse para alguém, que ele ia encontrar a mim e toda a minha família e ia matar todos. Então eu saí dali chorando, né? Após toda a situação que ocorreu comigo, encontrei minha irmã Cida, e ela perguntou, né? Eu com os olhos cheios d'água, ainda me recuperando da situação, o que tinha acontecido. E eu falei que nada. E aquilo ali eu coloquei dentro de mim que eu ia guardar até o resto da minha vida, que eu não ia contar nada disso para ninguém. Mas isso te trouxe consequências psicológicas, né? Com certeza. Eu digo que... Qual a imagem que você tinha de você mesma após esse abuso? Porque os pedófilos, eles são abusados, são ameaçadores e são covardes. Eles estão sempre querendo calar a boca do menor, da pessoa, da presa deles, né? Numa situação de indefesa, o pedófilo tem essa característica de crueldade. Se você falar, eu te mato. Se você falar, ninguém vai acreditar em você. Eles querem meter medo. Que saldo restou logo após esse abuso? Eu digo que assim, muito tempo eu convivi dentro de mim, né? Uma criança crescendo com calma, sem poder contar... Dividir isso com alguém, né? Exatamente. Não quis dividir isso com ninguém porque eu achava que isso ia manchar a minha imagem de tal maneira que eu não poderia ser mais eu. Tanto que eu tive muita crise na questão... De identidade sexual? Exatamente, pela questão de querer realmente me assumir que eu sou homem. Porque aquilo tinha colocado uma coisa na minha cabeça que eu poderia ser, de repente, um gay, por conta desse abuso. Então, para provar para mim mesmo que isso não tinha me afetado, então eu comecei, né, a questão me relacionar com várias mulheres, saía com uma, saía com outra, só que isso não era para tentar, né, ficar bem, mas sim para mostrar para mim mesmo, dentro de mim, que você era homem? Eu era homem, exatamente. Então, lógico, as feridas ficaram, né, porque muitas vezes dentro de mim eu me pegava imaginando essa situação e me vingar da pessoa que tinha feito isso, né. Estrategou, começou a pensar, comecei a maquinar isso dentro de mim, dentro da minha cabeça, né? E isso só me trazia mais peso, né? Eu reconheço que isso só me trazia mais peso dentro de mim. Rogério, eu estou percebendo que a sua vida é uma vida da prática do perdão, né? Perdoando o pai, que foi um inconsequente, seu pai. Você falando que ele gastou bastante dinheiro e era gastão, e gastava na rua, não com vocês. Então vocês chegaram a ter muitas privações, né? Muitas. Tem muitas situações que a gente viveu que, infelizmente, meu pai nunca foi aquele pai de responsabilidade de chegar junto com os filhos, né? E com a esposa. Passamos por muitas situações onde o meu avô, pai da minha mãe, teve que nos alimentar. Porque meu pai simplesmente, o dinheiro que os meus irmãos tinham que trabalhar na roça para conseguir, ele ia para receber, pegava o dinheiro, fazia a despesa e levava para um bordel, que na época era esse nome que levava, né? Casa de prostituição, né?
Exatamente. E faltava o alimento, é isso? Faltava o alimento. Chegou um momento que, quando meu irmão descobriu, né, que meu pai estava nessa situação, falou para minha irmã mais velha, a Lúcia, quer dizer, uma das minhas irmãs, e ela falou para minha mãe. E minha mãe falou pro meu irmão: você vai me levar lá no jantar. Ele falou: não vou, mãe, porque senão ele vai me matar. Ele falou: não, você não precisa falar, você só vai me mostrar. Então meu irmão foi e levou à altura do caminho, minha mãe apontou onde que meu pai estava. Quando minha mãe chegou lá, encontrou meu pai deitado na cama, com uma mulher com a carteira dele na mão, ele deitado, sem camisa, e com outras mulheres na cabeceira da cama, acariciando ele. Então ele era um prostituto, um adúltero, né? Meu pai, ele sempre foi muito mulherengo, né? Eu acho que talvez é esse marco dele que ele tenha deixado mais marcado em nós. Né? Chegou a necessidade foi tanta que você chegou aí. Tem um supermercado aqui em São Paulo, né, em Diadema, uma rede na verdade é um atacadão muito grande. E eu fiquei sabendo que a necessidade bateu a porta. Sim. Por culpa dele. É porque algumas vezes, né, o meu irmão, o Dedo, que foi assassinado, ele já fazia isso, né? Ele ia até onde tinha as caçambas de lixo desse supermercado, que na época chamava Barateiro, hoje é o Açaí, Açaí. né? E lá ele pegava algumas coisas e eu até fui algumas vezes com ele para pegar algumas coisas do lixo para a gente se alimentar. Então era Danone, era bolacha, algumas coisas que a gente poderia se alimentar por conta das privações. Rogério, é assim, impressionante. Conhecendo você, hoje você frequenta a igreja, né? Hoje sim. Você conheceu a Cristo. Eu digo que quando eu conheci a Deus, Deus realmente entrou na minha vida para me limpar, né? Porque eu nunca tive um tratamento com um psicólogo, uma pessoa realmente que possa trabalhar os traumas, né? E só Deus que pôde tirar e limpar isso de dentro de mim. E hoje eu consigo contar a minha história de vida sem peso. Liberei perdão por essa pessoa, porque às vezes a gente carrega muitas vezes o peso, né, dentro da gente por não liberar perdão. Então às vezes nossa vida fica até amarrada, né? Então hoje eu consigo falar do perdão porque eu perdoei, e isso hoje não me traz peso algum. Consigo falar de cara limpa. O Rogério é um homem que não tem um coração peludo, ele tem um coração limpo, um coração puro, a despeito de todas essas situações que ele passou, com o abuso, com o assassinato do irmão mais velho, desprezo do pai, chegou a comer lixo, catando de caçambas do hipermercado Açaí. E foi um menino que sofreu bastante, porém hoje ele vive uma vida de príncipe. Ele trabalha num grande hospital aqui em São Paulo, tem 3 filhos lindos, casou agora com a Iva. Eu queria chamar a Iva aqui para que vocês conhecessem. Que bom, Iva! E como é que é o Rogério como marido? Como é que você tem vivido uma experiência de casamento recente? Como é que é esse homem maravilhoso? Ele é uma pessoa espetacular e minha experiência hoje em um relacionamento é uma coisa inexplicável, porque ele é um homem maravilhoso. Ele te completa, ele te alegra. Sim. Né? Sim. É um homem abençoado. A Iva é uma mulher abençoada por Deus, porque esse homem tem um grande coração. Rogério, eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco. E nós estamos caminhando para o finalzinho. Eu queria fechar com você para que você deixe as suas considerações finais. Ok, eu acho que assim, o que mais me apego é saber que Deus, Ele sempre vai olhar por nós. Né? Ele cuidou de mim em todos os momentos, porque eu tive muitos traumas que eu passei na vida, mas assim, por todas essas situações que passou na minha vida, eu tentei tirar minha vida algumas vezes, cometer suicídio. Tentou suicídio. Mas só que hoje eu entendo que
Em todo tempo, Deus esteve cuidando de mim, me guardando. Então eu falo para você, creia, acredite, nunca desista, porque Deus ele está olhando por mim e por você. Ele sempre vai mandar pessoas para poder nos socorrer no dia da nossa angústia, porque Ele é o nosso socorro bem presente. Que bacana! Na verdade, Deus manda anjos sem asas. Você vai ouvir, ver essa matéria, essa reportagem e você vai me ajudar a ajudar alguém. Compartilha, dê um like, faça comentário. Assim nós iremos chegar mais longe. Eu te espero na próxima reportagem, na semana seguinte.